Bem, caros alunos aqui do Espaço Jurídico, eu sou o professor Romero Alto e vim aqui trazer algumas dicas para vocês para o exame de ordem 2012.1 que está chegando aqui. Então aqui no Facebook, nas redes sociais, vocês vão ter várias dicas de direito tributário e outras disciplinas também com os professores daqui do Espaço Jurídico. Primeira dica que eu trago para vocês é a dica que envolve o princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Vamos dar uma olhada aqui na lousa eletrônica para ver qual é a dica número 1. Olha lá. Antes de responder uma questão sobre os princípios da anterioridade e do princípio da noventena, verifique se o tributo está na lista das exceções aos citados princípios. Veja, questões sobre princípios é sempre uma questão que a gente não pode deixar de estudar para o exame de ordem. Apesar de só terem 4 questões de direito tributário no exame de primeira fase, mas o tema de princípios é sempre um tema muito presente. E princípio da anterioridade e princípio da noventena é dos princípios tributários aquele que estatisticamente é o mais cobrado nas provas de direito tributário. Só que tem um problema com o princípio da anterioridade e da noventena, é que existem muitas exceções ao princípio da anterioridade e da noventena. Eu já não me lembro qual foi a última questão que eu vi elaborada por uma banca, por uma grande banca elaboradora de concursos públicos ou mesmo de exame de ordem, que a questão sobre o princípio da anterioridade e noventena não envolvesse alguma das exceções. Então, primeira dica, memorizar as exceções. Olha as exceções aí no quadro, na lousa eletrônica, para vocês verem. As 9 exceções da anterioridade, as 7 exceções da noventena, que vocês vão ter que memorizar, né? São exceções da anterioridade: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, os impostos extraordinários de guerra, os empréstimos compulsórios, naqueles 2 casos mais graves, que é guerra e calamidade pública, não é exceção na terceira situação, que é a situação de investimento público urgente e relevante. Também é exceção as contribuições sociais para a Seguridade Social, a CID de combustíveis e o ICMS sobre combustíveis, ambos no caso de restabelecimento de alíquotas. Do lado direito, as exceções da noventena, tributos que não obedecem àquela regra de 90 dias para que a lei possa produzir efeitos. O imposto de importação, exportação, imposto de renda, o IOF, os impostos de guerra, os empréstimos compulsórios em caso de guerra e de calamidade e a fixação da base de cálculo de PVA e de IPTU. Aplicando isso daqui, veja essa questão aqui da FGV na prova de auditor fiscal da Receita Estadual no Rio de Janeiro, em 2010. Vejam só, a anterioridade nonagesimal, que é a noventena, tá? É um outro nome dado à noventena. A anterioridade nonagesimal foi estendida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a fim de vedar-lhes a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, comportando, dentre suas exceções, o imposto sobre a renda. É só a gente ter a tabela na nossa cabecinha. Aparece ali o item 3, o imposto de renda é exceção à noventena. Quer dizer que um aumento de imposto de renda não precisa esperar aquele prazo de 90 dias mínimos para ele produzir efeitos. O imposto de renda não é exceção ao princípio da anterioridade, quer dizer que um aumento de imposto de renda só pode ser cobrado no ano seguinte. Mas não importa se o ano seguinte só falta 10 dias, 20 dias, 30 dias. Se o aumento do imposto de renda foi publicado em 1º de dezembro, por exemplo, só não pode ser cobrado até o final do ano, porque não pode ser cobrado no mesmo exercício em função do princípio da anterioridade. Mas no dia 1º de janeiro, ou seja, 30 dias depois, já poderá ser cobrado, porque a regra da noventena, dos 90 dias mínimos, não se aplica ao imposto de renda. Então a primeira dica é essa, para responder com calma, com clareza, com exatidão, as questões que envolvem o princípio da anterioridade da noventena. Tem que memorizar as 9 exceções ao princípio da anterioridade e as 7 exceções ao princípio da noventena. Beleza? Um abraço para vocês aqui. Daqui a pouco vocês vão ver aí a segunda dica de direito tributário para o exame de ordem que está chegando aqui no Espaço Jurídico, no exame de ordem 2012.1. Um abraço para vocês.